Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. E hoje, hoje vou-vos dar música. O meu convidado é o músico, compositor Diogo Picão. Olá, Diogo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. É um gosto ter-te à conversa, nestas nossas conversas sobre a cidade de Lisboa. Olha, diz-me uma coisa, nós estamos a gravar esta conversa aqui na Associação Renovar a Moraria. Quando é que tu conheceste este projeto e como é que conheceste? Eu, por volta de 2013, vim para Lisboa e nessa altura comecei a vir. Primeiro vivi em Campolide, mas depois fui ver para os Anjos e andava muito neste texto Almirante Reis. E através de um outro amigo meu, também músico, João Berran, que colaborava com a associação, num extinto jornal que eles tinham, que era o Rosa Maria, que era um jornal que era trimestral ou semestral. Eu comecei a vir aqui e na altura isto era ainda um bar ativo, era o bar da associação, com piano, e foi assim dos sítios em que eu comecei a fazer algumas jams com amigos meus e a tocar as canções ao piano das primeiras vezes, tanto aqui como no Tejo Bar, eram dois polos de começo de canção. Portanto, tu vieste morar para Lisboa em 2013. 13. Como já disseste, primeiro em Campolide, depois na zona dos Anjos. Sim. Quase Nunca mais saí de lá, dos Anjos. Exato. De França ou de lá. Exato. Yeah. Eu sou suspeito, aquela zona é viciante. Quais é que são as tuas memórias da Lisboa de 2013, antes de mais? Parecendo que não foi há 10 anos. Sim, depois já fez 10 anos. Acho que as primeiras de Campolide não foram tão agradáveis. Era uma sensação de um sítio um pouco abandonado. Para mim também, como rapaz de vila, um pouco no extremo da cidade, para o pouco que eu conhecia de Lisboa. Hoje em dia já a cidade tornou-se mais pequena nestes 10 anos porque conheço muito melhor e estou muito mais à vontade. Mas era um sítio no qual eu não me inseria muito bem, não conhecia gente, não consegui fazer esse processo. Estavas num extremo da cidade. No extremo da cidade, portanto vinha muito para o centro de trabalhar. E depois, conhecendo na Escola Superior de Música, estava lá a fazer uma disciplina, conheci uns músicos que viviam nos Anjos e a sensação foi de chegar aos Anjos, foi encontrar uma vila, a minha vila dentro da cidade, foi a sensação que eu tive. E claro, depois andei sempre por aquele polo e a grande diferença, eu acho que é o que toda a gente percebeu, não é? Ou seja, os pontos positivos é que muita parte da cidade, ou pelo menos da parte imobiliária que estava abandonada e a cair, muita dela foi recuperada. Esse talvez seja um ponto positivo. Todos os outros pontos negativos são óbvios, que é, as rendas aumentaram brutalmente, muita gente foi afastada do centro. Já leremos essa parte mais ao pormenor. De qualquer modo, tu não nasces em Lisboa, tu nasceste na Lourinhã. Quais é que são as tuas primeiras memórias da cidade de Lisboa? As primeiras memórias, são de vir com os meus pais para ir ao Colombo, ao Hospital Santa Maria, assim, o centro eu conhecia muito pouco. Ou seja, há instituições. Sim, e depois com a escola, quando era aquela coisa de ir visitar o Museu dos Coches, ou ir à Torre de Belém, aquelas coisas, não é? Comer batatas fritas no jardim da Torre de Belém, aquelas coisas clássicas. Mas eram coisas muito esporádicas. E depois, isso diria logo com 8, 10, 12 anos, por aí, quando vinha. Depois, mais tarde, na adolescência, comecei a vir sozinho, já por causa da música, com um grande amigo meu, trompetista também, e que vinhamos, lembro-me, por exemplo, da Galeria Zé dos Bois, há 20 anos atrás, a ver o Restauratório Big Band. Para nós foi assim, era um evento, não é? Vir de autocarro para vir ver um concerto dos nossos professores. Então era assim Aí já comecei a conhecer um bocadinho melhor, mas para mim era tudo muito vago. Lembro-me de quando vim para cá perceber
que sítios que eu achava que eram distantes, de repente eram uma estação de metro. Só que não eram na mesma linha. Então, mas percebias que eram 300 metros, 400 metros. De repente, o mapa foi-se construindo melhor. Era uma coisa. Falaste aí na Galeria Zé dos Bois, foste descobrindo também a Noite de Lisboa? Sim, nessa altura ainda era mais jovem, as liberdades não eram... Que era muito diferente, há 20 ou 30 anos. Sim, só que... E eu tenho algumas memórias e de sítios que eu fui reencontrando, mas... Quer dizer, eu lembro, por exemplo, no Bairro Alto, não, dessas memórias que eu tenho, das 2 ou 3 vezes que vim, não tinha nem metade das pessoas, e quer dizer, não tinha um brunch a cada esquina e cocktails a 20 euros, pronto. Exato, era outra Lisboa. Era outra Lisboa. Mas também não posso dizer que conhecia a fundo, porque nessa altura foram coisas esporádicas. E só mais tarde, já com 25, é que eu vim viver para Lisboa. Portanto, desses 15 até aos 25 eu vim algumas vezes, depois quando fui estudar para o Porto, na universidade, tinha amigos aqui. Então às vezes, antes de ir para a Lourinhã, passava aqui, passava um dia e lembro-me de sair e mas era um bocado aquela coisa de universitária. Então lembro-me da festa, lembro-me dos sítios que fui descobrindo a pé. E pronto, eu lembro-me que o turismo era muito mais escasso. Mais residual, sim, exatamente. Mas não só o turismo, lá está, tu falaste aí da zona dos Anjos. Quando nós nos conhecemos, tu moravas precisamente no bairro das Colónias. Exatamente. Que é uma zona, eu conheço bastante bem, que tem acolhido gente das mais diversas origens e proveniências. Como é que foi essa experiência? O que é que isso representou para ti também? De repente estar a morar, um tipo novo, numa zona com imensa malta nova, com várias línguas, vários idiomas, várias gastronomias, várias músicas. Sim. Para mim foi muito importante e o que eu senti foi que se adaptou àquilo que eu já buscava um pouco. Ou seja, eu tinha passado os anos anteriores, desde vir 18 anos na mesma vila, de repente estudei no Porto, fiz Erasmus na Alemanha, depois vivi em Évora, fui para o Equador viver um ano e nessas trocas todas voltei e de repente estava ali nos Anjos a sentir que não precisava, aquilo já era uma viagem, de certa maneira. Exato. Eu comecei por viver com um amigo meu brasileiro, depois gregos e um monte de gente que estava por ali, não só em casa, mas pelo bairro, e depois a Associação da Zona Franca também, que abriu, já estava aberta, mas tornou-se uma cozinha comunitária. Ali na Boa de Moçambique? Sim, pouco, talvez um ano depois de eu estar lá, 2 anos, e isso para mim foi um polo também muito importante, porque muita gente cruzava ali, depois muita gente da música e de outras artes, e então para mim foi uma sensação de encontrar uma casa. E eu desde aí andei num raio, andei até ao Mártires da Pátria o mais longe e agora estou perto do Mirador de Montagudo. Portanto, andei sempre ali naquela zona e continuo-me a identificar muito. Exato, e é de facto uma zona que tem sido um dos espelhos, diria, da transformação de Lisboa. Mas a transformação de Lisboa tem-se feito de facto em muitas facetas. Tu já abordaste aí algumas delas um pouco de passagem e gostava que falasse um pouco mais em pormenor disso. Porque tu dizes que tu moras em Lisboa desde 2013, portanto, apanhaste precisamente os 10 anos da grande transformação de Lisboa. Sim. Como é que tens olhado para esta transformação, não só nesses aspectos mais agradáveis, a chamar-lhes assim, sim. Mas no seu todo? Bom, neste momento acho que estou numa altura um pouco, talvez, desiludido. Ou seja, porque se tornou óbvio aquilo que muita gente avisava e alertava para os perigos. E agora torna-se óbvio que esse caminho foi tomado e que não houve grande travão. Acho que houve a certa altura a possibilidade de pôr algum travão. E eu lembro-me, por exemplo, quando vim para cá, um amigo meu abriu um hostel. E eu estava a precisar de um part-time e cheguei a trabalhar na recepção. E eu lembro-me, eram 5 em Lisboa, 5, 10, era assim uma coisinha mínima. E de repente, em 2, 3 anos, se triplicou, quadriplicou, não sei. Foi assim uma coisa que parecia cogumelos. E ao mesmo tempo em que a questão do alojamento local se tornou começou a se espalhar, mas assim, de uma maneira, eu lembro de 2014, 2017, 3 anos, aquele absurdo já tinha, assim, foi muito rápido. Foram 10, é verdade que estes 10 anos de história mudou muito, mas houve ali um período de 3 anos ou 4 que explodiu. E depois, comentou-se nessa altura, a questão por exemplo, a limitação do alojamento local por bairros, por porcentagem por bairro. Quer dizer,
houve muitas coletividades, por exemplo, a fechar. Por exemplo, o Lusitano, onde eu Já lá iremos. Sim, Estás a ler o pensamento e estás a passar à frente. para tornarem-se. Então, para nós, Sim, ou seja, sim. eu lembro dessa altura de perceber e vi, quer dizer, e eu fui notando, por exemplo, a certa altura, vamos dizer, muita gente da Alfama já tinha ido para Cacilhas, por exemplo. Mas ainda não eram as pessoas da classe média alta que tinham um poder de voz, não é? Era a classe baixa de Alfama, e aí o alarme, parece que o alarme não era suficientemente alto. Exato. Esse alarme estava lá, e sabia-se, mas parece que não era, quer dizer, ainda não tinha chegado às pessoas com maior capacidade de voz, não é? Com voz mais alta. E isso eu acho que foi uma coisa... Achas que a questão foi subestimada no início? Eu acho que sim. Eu acho que, não sei se foi só subestimado, eu acho que as pessoas não quiseram saber. Ou seja, quem tinha as casas e tinha esse poder de decisão, ou seja, se quem tinha as casas para fazer esse dinheiro, ou pronto, eu também entendo que havia muitos prédios em muito mau estado que teriam que ser recuperados, e se calhar Sim. com as rendas que tinham. Há Há casos que também é preciso dizer que não seria possível, quer dizer, tinha-se o património até em perigo muitas vezes, ou sem condições de habitação decente. Mas houve muitos casos, eu acho que houve uma questão política muito forte que não foi salvaguardada. Poderia ter havido esse desenvolvimento da cidade, mas salvaguardando-se muita habitação para a população que já lá estava, principalmente a população mais favorável, fosse economicamente, fosse pela idade que já tinham, e também dos sítios, das lojas, das coletividades, que são o que dá a Lisboa o seu interesse maior, porque se eu tiver que ir para ali para o CR7 Corner, não para lá beber um gin, pá, com todo o respeito, tipo, se algum turista quiser aquilo, tudo bem, é um hotel, mas de repente ter essa é um bocado como se quisessem estrafegar a galinha dos ovos de ouro, a pegar-me no pescoço, a ver se ela dá... Amaram-na tanto! Amaram-na tanto! Essa falta de noção para mim foi como gostou mais. Tu falaste aí de dois aspectos que são de facto bastante pertinentes. Um é a questão das lojas, não é? Nós ouvimos falar muitas vezes... O que aconteceu? Vira um pouco. Meu Deus. Temos uma câmara com autonomia. Com autonomia. Nós ouvimos falar muitas vezes das lojas com história. Mas parece que nós não respeitamos assim tanto essa história. Porque elas fecham em Barda e são substituídas por estabelecimentos iguais a tantos outros locais do mundo. Sim. Bom, eu acho que quer dizer, eu não conheço muito o processo das cidades, mas pareceu-me, do pouco que conheci, que isto aconteceu em Barcelona, em Berlim, não sei, e em Paris, tudo que isto já aconteceu em muitas cidades, que é um movimento de massa. Veneza já chorou muito. Sim. Eu acho que é triste, ou seja, este era um caminho que podia ter sido feito e foi feito, e de certeza que trouxe muito dinheiro à cidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Há uns bolsos mais do que outros. Não parece que essa divisão tenha sido muito equitativa, como não costuma ser, mas era um caminho, pronto, foi um caminho Cidade e não só, desculpa fazer um parênteses, até porque a percentagem de gente que trabalha direta ou indiretamente na área do turismo em Portugal é assustadora. Sim, é elevadíssimo. Foram conhecidos números muito recentemente e salvo erro andava à volta dos 40% a nível nacional. É uma coisa... Sim, é um projeto, acho que esse é um projeto muito longo, já com muitas décadas. Isso também acho que é espelho de não ter o tecido produtivo ter sido destruído, ou pelo menos não ter sido salvaguardado e desenvolvido. Mas não é arrojado tu teres 30 ou 40% de uma população ativa É a trabalhar num setor? Muito, porque depois se dá errado, ainda por cima um setor tão volátil como o turismo. Porque ok, agora estás na moda, mas podes deixar de estar. Tivemos um sinalzinho com a pandemia. Claro, exatamente. Deixas de Coisas estar na moda. acontecem. Portanto, se não tiveres, estás a apostar só num cavalo, é um pouco perigoso. A questão das lojas é isso. E falaste aí num outro aspecto que de facto eu já trazia engatilhado para abordar contigo, porque como comecei por explicar, nós estamos aqui na Associação Renovar a Moraria, criada em 2008, mas nos últimos 15 anos foram muitas e muitas associações antigas e históricas a encerrar portas. E eu assim de repente fui-me lembrando do Grêmio Lisbonense, em 2007, o Lusitano, em Alfama, em 2020, muito recentemente também o grupo excursionista Vai Tu, na Bica, que acabou por ser falado, porque logo a seguir a Bica ganhou as marchas de Lisboa. Certo. O grupo desportivo Zip Zip, ou o Marítimo Lisboa Clube, na Freguesia da Misericórdia, o Santa Catarina, também na Freguesia da Misericórdia,
Estes locais são obviamente insubstituíveis. Sim, completamente. É que nem sei, tipo, não há... O Grêmio Lisbonense faz parte da nossa história. Sim, ou seja, eu Estamos acho... a falar do sítio onde foi anunciada a implantação da República. Sim. No fundo é apagar... Isso é só triste, acho eu. A minha questão é assim, as associações às vezes desaparecem, são extintas, faz parte da história, não é que a gente tenha que também preservar tudo como se fosse um museu e cuidar como se fosse de porcelana. Mas quando tu percebes que há um movimento que a cidade não contempla, não tem uma atenção especial a coletividades e a sítios que fizeram tanto e que têm tantas memórias e que foram tão importantes na história da cidade, é porque há um desrespeito por essa história também. Há um desrespeito da cidade por si mesma. Pronto. E é um bocado aquele movimento clássico de venha o novo, venha sempre o novo, não é? De uma espécie de uma imagem de progresso que não é nova, não é? Essa perspectiva não é nova. Custa-nos ver isso nos dias de hoje. Isso já aconteceu com tantas outras coisas antes de nós nascermos, mas ver isso para mim foi muito triste. Por exemplo, o Lusitano, eu cheguei a ter aulas de samba de gafieira no Lusitano em 2013, quando eu vim para cá morar, ia lá todas as quintas, e cheguei a tocar lá algumas vezes, e aquilo fechar, ainda por cima, aquilo era para ser um hotel, aquilo continua fechado, sem obras, ou seja, aquilo não sei se foi 2020 isso que fechou, eu até achava que era há mais tempo, mas está lá fechado, nem sequer isso vai acontecer, talvez um dia façam lá mais um hotel, mas toda aquela... Sabe o que é que essa conversa me faz lembrar? A história da Feira Popular de Lisboa. Tanta urgência, para tirar. e temos ali um magnífico buraco há não sei quantos anos, não é? Sim. Mas pronto, é triste. Porque também são decisões um pouco refletidas, não é? Sim. Para que avançar num caminho que depois até se vem a demonstrar que não deu em nada? Sim. Para quê? Não, porque ficas com... Eu acho que, ou seja, sendo um pouco... Eu poderia dizer, é por falta de noção ou algum descuidado, ou, pior ainda, é por saber que ficam bem a rentabilizar, mas a especular que um dia vai valer ainda mais, não é? Porque tiras o problema que são as pessoas ali, não é? Que são um entrado a uma certa ideia de desenvolvimento, e depois tens equilíbrio para fazeres o que quiseres. E a partir de venderes mais caro e dares uma boa... E vender e comprar e vender. Sim, claro. Olha, falamos agora um pouco de pessoas. Como já abordámos também um bocadinho, Lisboa tem recebido gente de muitas origens, de muitas proveniências, de várias gerações, mas essencialmente muita malta nova. De que forma é que achas que isso também tem transformado o panorama cultural e, em particular, musical, é que estás mais próximo, certamente, em Lisboa? Bom, eu não sei como é que era antes de eu chegar, mas uma das coisas que eu senti, e em comparação muito forte com o Porto, onde eu estudei, é que eu tinha músicos para tocar de toda a parte. Exato. E isso influenciava, não só de toda a parte geograficamente, mas de toda a parte, todas as tradições, ou de muitas tradições musicais. E isso para mim foi importantíssimo. Enriquecedor. Sim, porque era um caminho que eu já estava a buscar com as viagens que fiz e com ouvir, embora tenha estudado jazz, sempre ouvi muita música brasileira, os cantadores portugueses que foram assim a grande influência, e depois ouvi música indiana e salsa, fui sempre acumulando. Exato. E aqui em Lisboa o que eu senti foi que eu tinha os músicos, e muitos viraram amigos, com quem tocar esses estilos todos e com quem praticar, e depois, no fundo, com quem acabei por criar canções nesses estilos também. Exato. E gravá-las porque tinha esses músicos aqui. Exato. E isso acho que é talvez, para mim, o que mais me fez estar em Lisboa, continuar em Lisboa e ser músico em Lisboa, foi isso. Quer dizer, eu hoje em dia toco com muitos músicos cabo-verdianos, muitos músicos brasileiros, ou pode ser muito funaná, muito samba, muita salsa, e é porque há músicos aqui que tocam isso. Pronto. E isso é isso que faz diferença, porque se não houver, eu posso gostar de um estilo, tentar fazê-lo, mas conhecer a linguagem, não é? Como sabes falar chinês e vais para a Suécia, para uma cidade onde ninguém fala chinês. Tu podes falar chinês na mesma, sozinho ou agora, se tiveres uma comunidade que fala chinês, então vais te ensinar muito claro. E com a música foi a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão que tem aqui vários idiomas, alguns que eu sei melhor do que outros,
e já posso comunicar, e outros que têm uma possibilidade de aprender muito forte. E isso foi muito Ou interessante. seja, essa é uma vantagem na Sim. transformação da cidade. Sim, mas eu acho que em parte já existia, por exemplo, com os músicos, acho que com a ligação com Cabo Verde, com a música de Cabo Verde, e acho que o Beleza representa muito isso. Sim. Isso era uma coisa que já existia. Eu cheguei cá e isso já percebi que já existia. Eu até percebi que já tinha havido um momento mais áureo, se calhar 1 ou 2 décadas antes. Eu já percebi algum saudosismo no discurso. Há 20 anos, o Beleza antigo, né? Mas e com Malta do Samba também já havia bastante. Ainda aumentou muito mais. Não aumentou exponencialmente. Mas pronto, já As existia. rodas de choro, Sim, tudo sim, isso. mas já existia, por exemplo, a Roda de Choro, que ainda continua a ser à segunda-feira ali no Bartô, que era no Mini Teatro da Calçada, antigamente na Calçada do Combo. Lembro-me de existir logo quando cheguei aqui em Já se fez 2013. uma fábrica de braço de prata. Sim, pronto. Portanto, era houve um aumento, mas já existia. E pronto, e os estilos foram avançando. Mas é de facto uma das características desta Lisboa tão diversa. Tu de facto tens trabalhado com gente muito diferente, o Salvador Sobral, mas o brasileiro Lucas Gel, o espanhol Marim. De que forma é que essas experiências, chamemos assim, se completam e acabam por resultar naquilo que é o músico Diogo Picão? Bom, eu acho que é como na amizade, não? Tens vários amigos, tu és sempre tu, mas eles ensinam-te muita coisa. A cada conversa que tens com algum amigo, aprendes sempre alguma coisa. A cada vez que sais com eles, que vais passear, que vais almoçar, com a música eu acho que é muito parecido. Primeiro são pessoas que eu gosto, quase todas, não é? Assim, quando eu toco com alguém que mantém essa relação, à partida é porque eu me dou bem com essa pessoa. Portanto, é muita convivência musical e também de conversa, de convívio. E depois tu vais, cada vez que tocas com alguém, tu percebes, aprendes muita coisa. Não só pelo som do instrumento da pessoa, pela maneira como ela aborda as canções, pela sua visão estética, pela maneira como comunica, porque na música há muito isso, não é? Que podes ser muito bom a tocar sozinho, mas há uma coisa de comunicação, por isso é que há umas bandas que funcionam muito melhores do que outras, porque essa comunicação é muito mais afiada. E a cada vez que tocas vais percebendo isso, e no fundo vais agregando ao bolo. É sempre mais é mais. É um bocado como na matemática, mais e mais. E tal como nas conversas com amigos, também transporta certamente histórias de uns para outros. Claro, Às sem vezes dúvida. nós estamos a falar com alguém e olha, no outro dia alguém me dizia, fulano dizia, não sei o quê. Exato. Com música é um bocadinho a mesma coisa, tu Sim. podes citar o que o outro. Sem dúvida. Não há. É só juntar aprendizagens e há um. Acho que há um lado de partilha muito forte. Eu aprendi com todos eles muito. Por exemplo, o Almarino é o guitarrista com quem eu mais toquei na vida. Acho que ele está em quase todos os projetos que eu faço parte. E conheci-o aqui em Lisboa também. E é uma pessoa com quem eu aprendi muito. De maneira como ele toca, como ele tem uma capacidade de interação com os outros músicos assim, fortíssima e uma empatia muito grande. E tudo isso, né, eu vou trazendo, vou guardando para mim também. E vais absorvendo E vou também. absorvendo e tornando-me um músico melhor. E diz-me uma coisa, e achas que a cidade, se calhar faço-te a pergunta em dois sentidos, hoje e em comparação com a Lisboa de há 10 anos, está bem servida de salas de espetáculo para as diversas dimensões necessárias? Pois não sei, acho que está melhor, às vezes. Bom, eu vou começar, como é que eu vou responder esta pergunta? Em termos de tamanho, eu acho que há alguma variedade. Ok. Nem sempre é fácil lá chegar. Quanto maiores forem as salas, a questão de conseguir ser programado lá torna-se mais difícil. Quando não é uma questão, por exemplo, de aluguer, que se torna ainda mais difícil. Eu acho que há, em termos de tamanho, sim. Acho que em termos de qualidade, são às vezes. Há coisas que eu sinto que pecam um pouco. Ou seja, há muitos sítios que me parecem bons, e em termos de localização, de publicidade, mas que depois há um descurar, muitas vezes, da qualidade do som. Às vezes até em termos de material, de profissionalismo dos técnicos. Mas por ignorância, por incapacidade financeira de lá chegar?
Qual é que achas que Eu acho que as duas coisas, depende dos casos. Eu já vi casos em que claramente era por incapacidade financeira, acho que são pequenas aí, associações que não têm essa eu posso capacidade. saber que existe, mas não Claro, consigo ter. Exatamente, Ponto. sim, sim. Exatamente. E aí, eu acho que aí o correto é se calhar Adaptar. e fazer projetos que caibam ali. Claro. Não querer fazer, Claro. não querer pôr, Claro. como dizes, não querer pôr 500 mil pessoas numa lista, não, 1 milhão de pessoas numa cidade, 500 mil numa semana em agosto. É a mesma coisa, não querer Um pôr. pequeno parênteses, estamos a gravar isto antes das jornadas da juventude. Tu queres fazer. Depois logo se verá. Isso é a mesma coisa, pá, queres fazer. Pá, tens este espaço aqui, não vais pôr aqui uma orquestra. Não, quer dizer, é difícil, pronto. Noutros casos, eu acho que é uma coisa que me surpreende. Às vezes há sítios em que isso não era necessário, em que há os meios, ou poderia haver os meios se houvesse essa vontade, ou eles poderiam ser mais direcionados ou menos, mas parece não haver. Há um certo descaso. O som eu acho que é muitas vezes maltratado. Muito mais maltratado que a imagem, que a publicidade, que a Mas coisa há opções visível. para as diversas escalas. Sabes o que eu quero dizer? Eu Ou seja, acho que queres às vezes fazer é um difícil. concerto para 2.000 pessoas, ou para 200, ou para 1.000. Bem, é assim, eu vou dizer que eu tive poucos concertos para uma massa muito grande. Toco muito mais vezes para 50 pessoas, 100 pessoas, pronto. Quando foi o lançamento do disco, no Maria Matos foram 300 e tal pessoas. Certo. Pronto. Assim, portanto, também não tenho a experiência de tocar em grandes palcos. Agora, parece que sim, a questão é como é que se chega lá. Eu, pessoalmente, consegui chegar só até a um certo nível de visibilidade e de... A questão é perceber no teu olhar se existem essas Eu várias acho opções. que existem. Eu acho que o que é difícil às vezes é... Os sítios existem, a capacidade de fazer lá os concertos, seja por chegar lá, seja porque consegues ter um pagamento suficiente para juntar os músicos e ensaiar, que aquilo seja minimamente Sustentável, aí torna-se mais difícil às vezes. Aí torna-se mais difícil. Mas sim, eu acho que até estamos relativamente bem servidos de salas. As coisas que temos, bastava melhorar alguns aspectos, principalmente som na minha perspectiva. Sim. E acho que estávamos bem. Menos mal. Olha, o teu primeiro disco, lançado em 2018, chama-se Cidade Saloia. Há alguma coisa da tua experiência lisboeta nesse trabalho? Alguém nos está a interromper. Há muita experiência lisboeta. Deixa-me só fechar ali a porta. Isto também faz parte da experiência lisboeta. Sim, acho que há muito de... voltamos ao mesmo ponto que estávamos a falar há bocado. Ou seja, eu encontrei aqui nesses primeiros anos, mas o disco é de 2000 saiu em 2018. 2018, exatamente. Mas vamos dizer que eu comecei a escrever canções, assim, mais... Essas todas saíram no disco, se calhar, uns 6 meses depois de viver aqui, 2014 Sim. já começou. Portanto, no fundo, tudo o que está aí... É natural que... Exato. Ou muito disso. Há coisas que são histórias Já anteriores. Exatamente. Até letras que às vezes já estavam na gaveta. Mas a parte musical é toda com músicos daqui. Aliás, muitos músicos, a banda base desse disco, que é o Old Marine, o Anders Per Anders, que é um amigo meu finlandês, que é luthier, também músico, e o Matteo Winkelmann, um percussionista alemão, que já não vive em Lisboa. Fazíamos uma banda e tocámos várias vezes aqui neste espaço, a fazer jams, e até o meu primeiro concerto em meu nome foi lá fora no pátio, no palco que eles tinham no pátio. Portanto, sim, influenciou muito porque toda esta vivência que eu tinha aqui, pelos anos, pela Alfama, e todos os músicos que eu fui conhecendo nessa altura acabaram por entrar. E acho que nesse primeiro disco são uns 12 ou 13 músicos que estão aí dentro, que estão dentro do disco. E isso foi porque eu vivia aqui. E a influência sonora do disco vem de tudo o que eu toquei aqui. Portanto, e mesmo as histórias que eram anteriores, por exemplo, a Cidade Saloia, que dá nome ao disco, no fundo é uma sátira sobre alguém que vem para a cidade do campo, se esquece das suas origens, não é? Ou renega um pouco as suas origens e depois percebe que está completamente perdido e volta a esse movimento de volta. Isso é tão nosso. É muito. Isso é tão nosso. É muito
pá, tal como sei lá, os imigrantes vão para a França, depois tudo é maravilhoso, mas eles voltam sempre em agosto, com o coração nas mãos. Não, mas lá em França, não sei o quê. Pronto, é a mesma coisa. Na Lourinhã dizem, ei, não, mas ele em Lisboa, depois voltam ao domingo e levam-se a beber assim na mamãe. Somos os sentimentais. Exatamente. No fundo é uma canção um pouco a gozar com esse tipo de pensamento. Mas achas que em 2023 ainda há essa visão de que Lisboa é, passa a expressão, o Eldorado? Acho que já não, porque as pessoas perceberam Ok. quão difícil se tornou viver em Lisboa. Ok. Ou seja, porque se tu não consegues. Porque são muitas e muitas gerações, e falo se calhar de mais de um século, ou perto disso pelo menos, de gerações a terem essa visão, não é? Sim. Do ir para Lisboa Yeah. para fazer a vida. Sim, exatamente. E eu acredito que isso foi muito verdade e se calhar ainda Ou é. essa dizia, porque ela Lisboa, o resto é paisagem, não Sim. é? Pronto, eu não sei. Eu acho que agora se tornou tão escancarado que é. Ou seja, as rendas estão num nível tão absurdo que ou tu tens um contrato antigo, uma renda antiga, ou se torna, tu vais à net procurar, ou consegues algum contrato de alguém conhecido, não sei o que, uma casa antiga, ou então se torna, ou seja, as contas não batem certo, ou vivem 20 pessoas dentro de uma casa, e isso acontece com a comunidade imigrante, porque Com bons resultados, Com como bons- é evidente. como é óbvio. Não pode dar bons resultados. como é óbvio. Mas é óbvio que é isso que Sim, vai sim, acontecer. sim, Se as sim, pessoas sim. têm que viver, não tem, quem tem alternativa vai embora, ou paga mais, ou vai para outros sítios, mas quem não tem, é sempre assim. Quem não tem tem que se adaptar ao que é. Chega um momento em que o que é, o que está disponível, é muito degradante, não é? E é de um desrespeito brutal pela população. Logo, eu acho que essa imagem eu deduzo que já esteja. Aliás, estão com falta de médicos e com professores na área da Grande Lisboa, porque claramente as pessoas começaram a pensar: pá, não vou para lá, então Não me vou meter nisto. se exato. 60% ou 50% ou mais do meu salário vai embora por causa de um quarto manhoso na alguma, tipo, pá, então não vou para lá, não é? Vou para outro sítio. Portanto, eu acho que essa ideia conseguiram destruí-la. Agora que exato. Estás a pesar bem as palavras e a pedi-las, eu estou a sentir isso. Diz-me uma coisa. 10 anos passados, obviamente já conheces a cidade de uma forma completamente distinta. Quais é que são os teus lugares de eleição nesta cidade? Bom, alguns mudaram, mas há uns que continuam muito bem. Bom, acho que os miradores ali dos Anjos continuam a ser. O mirador de Montagudo continua a ser um sítio onde eu continuo a gostar de ir e olhar a Almirante Reis de longe, ver a confusão e estar ali na Paz dos Pinheiros. O Campo Mártires da Pátria, embora tenha ido menos nos últimos tempos, é um sítio que eu gosto muito de ir. Isto em termos mais de sítios para estar à sombra. O Bela Vista também é um lugar que eu gosto muito de estar e assim uma sessão de sair um pouco para o campo, um mini campo. Sim. Depois com música, continuo a ir muito ao Tejo Bar, que é assim uma igreja das canções para mim. Já sem mané do café? Já sem mané do café, com o João Luz. Já também um pouco influenciado pela quantidade de turismo, não é? Porque teve ali um boom, ficou mais conhecido e pronto, como qualquer sítio, a massa depois às vezes a pressão é forte, a pressão turística às vezes é O bar onde forte. se aplaude esfregando as mãos para não fazer barulho. Exatamente. Continua essa tradição continua. Depois tenho estado muito também pela Bota, que é uma associação, essa que apareceu pouco antes da pandemia, que é um sítio que também virou casa, entretanto, onde tem muitos concertos e onde esse problema do som não se põe, por exemplo, é um sítio que aguenta se calhar até 100 pessoas de público, 100 e tal, mas onde o som é cuidado com atenção e detalhe, portanto é sempre bom também ter referência desses lugares bons para poder replicar o modelo. E acho que o Rio, estar ao pé do Rio também, sempre. Estar ao pé do rio faz a diferença na cidade. Sim, acho que faz muito. O estar ao pé do rio e um outro aspecto que tu referiste aí, indiretamente, a questão dos miradores, que é a questão da geografia de Lisboa. Sim. O facto de ser muito a subir e descer, que às vezes é dito quase como pejorativo, mas acaba por ser uma vantagem, não é? Porque a perspectiva que temos sobre a cidade em muitos É sítios brutal. é cinematográfica, Sim, é uma sim, coisa... Sim, a minha companheira dizia uma coisa que é a questão de Lisboa se estar sempre a ver.
Sim. É um pouco aquela que Sim, Lisboa sim. um pouco dizia-me que Lisboa era um pouco narcísica. Eu achei interessante. Lisboa é vaidosa. Meu caro amigo, Lisboa é vaidosa. Esta imagem dela Lisboa é vaidosa. no metrismo disso. E que era de estar sempre a ver-se, não é? Sim. Tu chegas ao São Pedro de Alcântara e vês para este lado, chegas ao Castelo e vês para o outro. Estás sempre numa. Percebes? Ok, onde é que. Eu já estive ali, há bocado eu estive ali. Já há uma noção sempre de espelho. Exato. Tem isso. É que a cidade te proporciona. Se fosse tudo plano, muito mais dificilmente. Aliás, falaste aí do Campo Santana, tens ao pé o Mirador do Torel, que é daqueles locais onde tens uma visão de 360 graus. Sim. Que é uma coisa absolutamente espantosa. Sim, é muito forte. Os miradores são de facto uma Eu quando vivia lá, passava muito natural. Era mesmo. Sempre achei fascinante esse aspecto. Tu estás lá em Sim, cima, e ver. dás uma volta 360 graus, sempre a ver à distância. Sim. Isso é de facto espantoso. Olha, e se eu te pedisse para referires 2 ou 3 músicas que evocam Lisboa? Bom, a que me parece, não é assim que me sai logo à cabeça, é o Lisboa que amanhece do Sérgio Godinho. Precisamente há uma versão no disco do O Irmão do O Irmão do Meio. que é com o Caetano Veloso, que eu acho que é deliciosa. Mesmo deliciosa, acho que é assim a canção já é incrível, o arranjo que lhe puseram ainda exponenciou e ele e o Caetano estão assim, tipo, a pairar sobre o rio. Então essa é assim como me chama logo a atenção. E outra canção sobre Lisboa. Bom, me faça lembrar de Lisboa, não necessariamente sobre Lisboa. Lembro-me de uma que, embora tenha sido escrita para o Rio de Janeiro, Sim. eu acho interessante, que se chama Cidade de Lagoa. E é um samba sobre as inundações do Rio de Janeiro. Foi uma canção escrita, se calhar, já há, não sei, mais de 50, 60 anos, 70 anos, mas porque é um problema recorrente, e parece que é, e em Lisboa também tem sido, e então o ano passado... Eu estava a ouvir quantos anos é que tu ias dizer, É. porque como sabes, em 67 tivemos aquilo que ficaram históricas. Claro. E o ano passado houve umas bastante dramáticas, então ali em Algés morreu alguém e tudo. E essa 67 não só morreram várias pessoas, como não podias noticiar. Sim. Portanto, a coisa ganha outra dimensão. Mas Cidade de Lagoa eu diria que é... A canção é bastante... tem um lado bastante cómico. Há uma versão da Mónica Salmaço que eu gosto muito. Mas ou seja, é aquela sensação de um problema recorrente numa cidade, estrutural, Sim. que não é resolvido, que se mantém e que passam 5, Podes vir a encontrar em outras cidades. 30, e um bocado essa perspectiva. O Lisboa que amanhece é a parte mais bonita e poética da cidade. A Cidade de Lagoa é mais o lado dos problemas que têm que ser estruturais, têm que ser resolvidos. Até tem piada para essas duas, porque o Lisboa que amanhece é uma canção de figuras, não é? Sim, exatamente. De zoom sobre certas figuras e personagens É. que depois significarão coisas. É. E aí é uma visão mais máxima. Portanto, acho muito engraçado pôr as duas em paralelo. Diogo, mesmo para terminarmos, completa a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... É o meu lugar de chegada e de partida também. E não é pouco. Muito obrigado, Diogo. Foi um gosto. E pronto, foi mais uma das nossas conversas sobre a cidade nesta belíssima terra. Porquê? Porque Lisboa continua.